Eu quero te passar uma visão muito realista. Eu gostaria muito de ter recebido isso quando eu comecei a utilizar o cursor. Isso foi mais ou menos em outubro do ano passado. Eu quero te passar essa visão aqui agora. Eu quero fazer com que você evite erros no seu projeto, evite retrabalho, evite que a IA comece a alucinar no seu projeto e principalmente que você consiga terminar os seus projetos, né? Porque a maioria das pessoas que eu vejo que estão iniciando lá na minha comunidade, tem 4 mil pessoas na comunidade lá do Telegram, que você pode entrar de graça aqui embaixo. E, cara, a maioria lá começa projetos e não termina, né? Eu quero te falar alguma coisa aqui que vai te ajudar bastante a você não desanimar nesse processo e principalmente uma dica super técnica que vai te ajudar bastante a você desenvolver o concurso. Então já se inscreve no canal aqui. É um canal exclusivamente sobre criação de aplicativos com IA e tem bastante vídeo aqui bem interessante que você pode aprender bastante coisa, tá? Então essa dica que eu quero te dar, cara, é na questão do plano. É, como que eu gosto de fazer os meus projetos, tá? Aqui, no meu projeto, aqui nos sites que eu faço, nos aplicativos que eu faço, nos sites que eu faço por aqui, eu sempre sigo um padrão. Então, como é que eu faço? Primeiramente, eu verifico se o meu cursor está com regras ativas, né? Aqui, ó, eu tenho essas rules aqui de usuário e você pode pegá-la de graça lá no meu Telegram, tá lá fixado no Telegram, você pode ir lá encontrar de graça, tá? E também, cara, uma outra coisa que eu gosto de fazer é usar alguns MCPs, tá? Que são esses daqui, né? São aqueles ali que eu mostrei pra você. Geralmente é o do Supabase, o Contact 7, que me ajuda a pegar os docs, e algumas regras de projeto também que eu gosto de utilizar em alguns projetos. Mas isso não é o que eu vou falar aqui hoje. Além disso, além dessas partes super importantes, essenciais para o seu projeto, você precisa separar a execução das coisas que a IA faz em duas fases, tá? A primeira fase, na verdade, são três fases, tá? A primeira fase que você vai fazer é pedir um plano para o seu agente do cursor. Então, antes de você pedir o faça, antes de você falar faça isso, faça aquilo, você fala pense. Fala tipo, como que você faria tal coisa? Como que você ia planejar tal coisa? Como que você faria para implementar tal coisa? Isso vai fazer com que a IA ela reflita sobre aquela sua requisição, né, sobre o seu input, que é a sua mensagem ali, e ela te dê uma resposta melhor. Essa resposta, como é que você vai planejar? Por exemplo, eu vou escrever aqui como que eu faria, tá? Eu quero implementar uma comunidade dentro do meu app. Como você faria isso em fase? Aí ele vai te dar uma resposta. Eu não vou mandar aqui, porque o meu cursor deu problema no meu cartão de crédito lá, porque é cartão virtual, e ele não tá funcionando agora de manhã que eu fui ver, que eu não fui começar a gravar o vídeo. Mas tudo bem. Então, como você faria isso em fases? Ele vai te dar uma resposta em fases, e o que você vai fazer? Você vai criar documentos disso. Essa resposta que ele te dá, o que você vai falar daí? Com essa resposta, você vai falar o seguinte, que daí a gente entra na segunda fase daquilo que eu falei, né? Então, a primeira fase é você primeiro pedir que a IA pense, que a IA reflita sobre a sua requisição, sobre o que você quer implementar. A segunda fase é você pedir para ela transformar isso num documento bem é, num documento bem específico, que seja bastante detalhado, e você vai pedir para ela criar esse documento em MD, né, em ponto .md, na pasta docs do seu projeto. Como é que eu faço isso? Só criar aqui, ó, vou fechar aqui essa pasta para ficar mais organizado. Ó, por exemplo, eu quero criar uma pasta docs aqui. Como é que eu faço? Clico lá direito do mouse, new file não, new folder. New folder aqui, docs, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu criei fora da pasta, né? Tem que ser dentro, tá? Dentro. Aí. Então aqui, ó. Aqui ficou a pasta docs. Então, nesse documento MD que ele vai criar, esse documento MD precisa ficar dentro da pasta docs. O que você vai utilizar para isso? Para que serve essa questão? Pensa o seguinte, as IAs elas têm um contexto limitado, uma janela de contexto limitada de pergunta e resposta. Esse contexto, ela inclui a pergunta e a resposta. Então, a sua pergunta e a resposta que a IA faz está incluída nessa janela de contexto da IA. O Claude 3.7 ele tem uma janela de contexto de 250 mil tokens. O Gemini tem 1 milhão de tokens disponíveis para você. Pense que cada palavra gera ali 2, 3 tokens geralmente, tá? Ou até mais, né? Geralmente mais, inclusive. Então, essa
janela de contexto, ela é chegada rapidinho nesse limite. E o que vai acontecer? É uma janela de contexto móvel. Pensa o seguinte: quando você chegar a 251 mil tokens no Claude 3.7, ele vai esquecer os primeiros 1000 tokens. O que pode acontecer com isso? Quais são as consequências? Vai acontecer que ele vai começar a repetir coisas no seu projeto. Ou ele vai alterar coisas que já estavam funcionando, e com certeza você já passou por isso, né? Ele vai começar a alterar coisas que estavam funcionando, ele vai começar a sobrescrever coisas novas, ele vai começar a duplicar coisas que ele já tinha feito antes. Então isso é um problema muito grande que você quer evitar. Como que você evita isso? É justamente com essa criação de documentos que você vai evitar. Por quê? Se eu tenho documentos, se por exemplo eu criei o documento aqui, eu fiz a primeira fase, eu pedi para a IA pensar naquilo que eu quero primeiro, criei o documento para ela. Então, com esse documento em mãos, eu posso, por exemplo, usar ele como contexto para IA. Então eu vou, por exemplo, peguei documento 1, peguei documento 2, por exemplo. Aí, ó, agora comece implementando a fase 1, por exemplo, né? Esse documento, como você já criou ele separando em fases de implementação, ele já vai estar separado em fases. Então, a IA vai entender quando você falar fase 1, porque os documentos vão estar anexados como contexto, ela não precisa ser lembrada do que ela falou para você, porque você vai estar anexando isso, vai estar ajudando ela. Então, dessa forma, você age como piloto, não como copiloto. Porque a IA, atualmente, ela serve como copiloto do seu projeto. Ela não vai conseguir fazer tudo isso sozinha, vai escrever tudo sozinha perfeitamente. Você precisa ajudar ela, auxiliar ela bem nessas questões, onde ela se perde um pouco. Então, se a janela de contexto por enquanto é pequena, isso provavelmente vai ser resolvido no próximo ano, hein? Você precisa ajudar ela criando esse contexto para ela, fazendo com que ela entenda aquilo que precisa fazer, porque, se for, por exemplo, o documento em 6 fases que ela criou, se você fosse fazer isso sem o documento, ela muito provavelmente ia se perder no meio do caminho. Lá na fase 3, 4, ela já ia começar a sobrescrever coisas que ela fez na fase 1, esquecer coisas que ela fez na fase 1, e isso pode bagunçar muito seu projeto, tá? Pode fazer tudo piorar e você vai começar a perceber que a IA começou a alucinar. E às vezes, quando você começa a perceber isso, já é tarde demais. Então, é sobre isso que eu penso. Se você conseguir criar esses documentos de contexto, anexar esses documentos quando você for fazer aquela task, aquela função específica, você vai fazer com que a IA não precise trabalhar com essa janela de contexto limitada, porque o contexto está ali na mensagem, né? Facilita demais para a IA, facilita muito, 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 muito mesmo, e você fazer isso, cara, porque se você começar a fazer isso, você vai perceber que as IAs vão começar a alucinar muito menos, você vai perceber que o seu trabalho vai ficar muito mais produtivo, porque você não vai ter que fazer o retrabalho sempre, né? Tipo, errou, tem que voltar e fazer de novo. Errou, volta e fazer de novo. Isso ocupa bastante tempo, geralmente. E se você cria esses documentos do seu projeto, você acaba ficando com um contexto bem legal e facilita muito. Cara, uma coisa para você ter em mente quando você for fazer isso é a questão de você ler os documentos, né? Então, você pediu alguma coisa, leia o que ela te passou, leia o documento que ela gerou, pega esse tempinho que você teria tendo esse retrabalho e aproveita ele e leia os documentos que ela gerou. Se faz sentido, se não faz, se você acha que poderia ser melhor, você altera algumas coisinhas ou outras e começa a implementar no seu projeto. Mas o ideal é que você entenda o que ela está fazendo, né? Porque isso vai facilitar bastante você na hora de você for implementar, porque às vezes ela vai fazer algo que você não quer fazer no seu projeto. Então você precisa ler, entender aquilo que ela está querendo fazer, para que aí sim você comece a implementar fase por fase e que ela não se esqueça disso, tá? Se você tem interesse em conhecer mais sobre o cursor, eu tenho um treinamento completo, que você pode ver aqui no link da descrição, tá? Esse provavelmente é um tipo de vídeo que não vai dar muito certo, não vou ter muitas views com esse vídeo aqui, porque é muito específico, né? Infelizmente muitas pessoas não estão muito interessadas em conteúdos mais específicos, mais profundos. A maioria quer só conteúdo, criei tal SaaS que vendi por 10 mil, fiz tal SaaS que vendi por 15 mil. Ninguém quer aprender de fato como que faz isso, né? Só quer ficar essa coisa, nossa, eu quero construir um app de 10 mil, 15 mil. Se você não fazer isso aqui, que é o mínimo, dificilmente você vai conseguir construir algo assim, tá? Então se inscreve aqui no canal, veja mais vídeos sobre o cursor aqui no canal, que é o meu canal, assim, não querendo me gabar, mas eu sou o cara que mais grava conteúdo de cursor aqui no Brasil hoje. Provavelmente sou um dos que mais gravam conteúdo mais profundo sobre o cursor aqui no Brasil hoje. Então aproveito bastante o canal aqui. Tem bastante conteúdo de graça. Tem um vídeo de 1 hora aqui sobre o cursor, que é bem interessante também. Vou deixar ele no card aqui em algum lugar. E cara, tamo junto. Obrigado aí por ficar até falando do vídeo. Eu te vejo
na terça, na quarta, na quinta, na sexta, enfim, todos os dias eu estou aqui gravando vídeo, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo e comece a aplicar isso que eu falei, porque isso vai ser super, 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 super importante pro seu projeto. Você vai começar a ver que a IA vai alucinar muito menos na hora de implementar coisas novas dentro do seu projeto, tá? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.